Vamos orar, vamos falar com Deus e depois vamos à palavra? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta noite, graças te damos por este momento abençoado, este momento de meditação das Escrituras, de intercessão, de oração pelas famílias. Ó Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Toma cada vida que está entrando nessa live agora, Senhor, que o Senhor possa trazer uma palavra direcionada, possa trazer um norte, possa trazer um esclarecimento. Ó Deus, possamos entender o vento do Teu Espírito, as mudanças, o trâmite, ó Pai querido, em que o Senhor está trabalhando no meio do povo, ó Pai. Ó Senhor, fala os nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem está de posse de Bíblia aí, abre tua Bíblia aí. Abra a Bíblia aí no livro de Juízes. Juízes, caiu um lenço. Juízes, capítulo 6. Vamos meditar lá nas Escrituras. Você está com Bíblia aí, abre a Bíblia. Vamos meditar o que Deus tem para falar com a gente? Juízes, capítulo 6, versículo 11, é uma passagem bem conhecida de todos nós, mas vale a pena lembrar. O Zé falou aí, ó, vamos sim, vai ser tremendo. Vê sua agenda aí, amado. Tá agendado com geral mesmo? Me dá a honra aí, fazer uma live contigo. Tem muita gente para me fazer, mas até mano do coração. Vamos fazer esse negócio aí. Vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valente ou valoroso. E respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que todo este mal me sobreveio e tudo isto me aconteceu? E que é feito todas as suas maravilhas, e que nossos pais que nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Meus amados irmãos, vamos meditar aqui no que Deus quer falar com a gente. Essa passagem aqui é bem conhecida de todos nós, tratando do assunto no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. E eu quero deixar um tema aqui para vocês: quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante ou quando Deus parece ausente. Quando Deus parece ausente. Quando deparamos com essa passagem aqui, a Bíblia nos fala de Gideão. Gideão era alguém que fazia parte do sistema tribal de Israel. A Bíblia fala que quando se dá esse fato aqui, esse acontecimento, é no dia que Israel está sem lei. Todo mundo anda pela sua própria cabeça, suas próprias decisões. Isso é muito perigoso, perigosíssimo. Estatuto de lei é importantíssimo a uma nação. Mas aqui, Israel está dividido ainda no sistema tribal e eles estão sem lei. Cada um anda nas vantagens do seu pensamento. Agora preste atenção nisso. Há uma perseguição dos povos medianitas. Israel, sempre que se afastou de Deus, passou por opressões. Sempre que se afastou de Deus, passou por opressões. Deus sempre permite opressões quando o povo também se afasta. Agora, Gideão,
está malhando trigo no lagar. No lugar de agir com uva, ele está malhando trigo. Isso era uma estratégia, porque ele temia os medianitas chegar e dar sobre eles um ataque feroz. Então, nesse exato momento, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece a Gideão. E o anjo traz uma palavra para ele, diz: o Senhor é contigo, homem valente ou corajoso. Aí Gideão pega e fala: se o Senhor é comigo, por que todo esse mal nos sobrevém? Essa passagem não é diferente do que muitas das vezes nos deparamos, em que Deus está nos dando um norte, nos está nos dando uma palavra, e a gente, pela sensação da ausência que a gente sente de Deus, a gente acaba falando aquilo que não é para falar. Nós nos encontramos como Gideão. Gideão, ele sentia Deus ausente, Deus distante. Talvez você está aqui nessa live hoje e você está sentindo um peso de batalha, você está sentindo uma opressão, um ataque. Talvez você esteja sentindo desanimado, fadigado, cansado. Talvez até para buscar Deus você está cansado. Talvez até para se chegar ao Senhor você está desanimado. Talvez você está se encontrando num momento de frustração, num momento de guerra, num momento em que você não tem muita disposição para ir até o Senhor e buscar Ele. Gideão se encontra no momento que o anjo aparece a ele, e quando ele recebe uma resposta, ele cai num erro e começa a questionar a Deus. Muitas das vezes, quando o Senhor nos traz uma resposta, nós nos sentimos tão frustrados, com as emoções tão amenas abaixo, que nós caímos no mesmo erro de Gideão. Gideão está passando por uma noite escura da alma. Henry Nouwen fala que isso é um mistério de ausência, um mistério da ausência. E é verdade, é um mistério da ausência, onde a gente sente a ausência de Deus. A A.W. Tozer chama isso de mistério da noite. Ou seja, quando a alma passa pelo momento escuro, um momento de escassez, um momento que a gente não consegue enxergar muita coisa. Há outros escritores que dizem que isso é inverno do coração. Algo muito forte, interessante. Inverno do coração. Parece que o coração está obscuro, não consegue enxergar muita coisa. Mas o que aprendemos com essa passagem, com essa realidade, quando nos deparamos com esse tipo de experiência, com esse tipo de situação? Algo que nós precisamos ter em mente é que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Grave isso. Deus está contigo. Deus está junto de você para te ajudar. Gideão, ele teve que ter essa consciência que Deus estava com ele. Mesmo ele sentindo a noite escura da alma, mesmo ele sentindo e passando pelo mistério da ausência, mesmo ele passando pelo inverno do coração, ele teve que assimilar o que o Senhor estava falando com ele, mas ele cai num erro de interrogação. Ele fala: se Deus é comigo, por que todo esse mal me sobrevém? Temos uma concepção errada. Se Deus está com a gente, mal nenhum vem. Isso é um erro. Muitas das vezes, Deus está com a gente, não quer dizer que vamos passar ou vamos estar ausente de tribulações. Não, pelo contrário. Deus está com a gente, vai ter um marco de tribulações, de intempérie, de reveses, de contra. E Gideão, ele começa a aprender essa lição aqui. Então, o Senhor muitas das vezes permite-nos passar por essa situação, porque isso também está dando uma missão. O Senhor estava dando uma missão a Gideão. Olha, tu vai se levantar e você vai libertar Israel das mãos dos medianitas. Vai nessa tua força, o versículo 14 fala. Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. O Senhor está falando algo muito forte aqui para Gideão. Seja corajoso, rapaz. Vai nessa sua força. Se levante, se erga. A gente às vezes
está passando por uma situação que o Senhor precisa dar um brado, uma chaculejada, para haja um despertamento. O Senhor às vezes permite uma noite escura da alma. Por quê, pastor Leandro? Porque o Senhor está nos levando a uma fase de uma verdadeira maturidade. Ele está permitindo essa fase de maturidade para aprofundar o nosso relacionamento nele. Por quê? Porque precisamos aprofundar nossos relacionamentos e nossa maturidade não só pelo conhecimento bíblico, mas pela experiência com Deus. O conhecimento bíblico jamais pode ser desprezado, mas a nossa experiência com Deus também não. A nossa experiência com Deus vai nos trazer uma maturidade. Aqui, Gideão, ele começa a ter uma experiência muito forte com Deus. Muitas das vezes a gente passa por uma noite escura da alma e a gente começa a procurar erro na gente. Às vezes a gente já pediu perdão por erros, perdão por pecados, já pediu perdão a pessoas, a gente já orou, já jejuou, já buscou, mas a gente ainda está na noite escura da alma. E o que é isso? É alguma coisa errada comigo, pastor Leandro? Não. Muitas das vezes não tem nada a ver com você estar errado. Muitas das vezes se trata do tempo de provação. Deus está te provando, está te testando para aprofundar a sua amizade com Ele. Era isso que o Senhor estava fazendo com Gideão. Estava aprofundando também a intimidade, a amizade de Gideão para com Deus. Muitas das vezes essa sensação de abandono frequente, que às vezes a gente está numa intempéries e abaixo das emoções, a gente sente esse abandono frequente, esse sentimento que invade o coração e parece que nos afastamos de Deus e que estamos longe de Deus. Isso não tem nada a ver, muitas das vezes, com o afastamento de Deus, mas sim com o teste da fé. Deus, muitas das vezes, está testando a nossa fé. E esse teste da fé está no que devemos enfrentar. Gideão tinha que enfrentar aquele desafio. Ele estava sendo levado a um teste da fé. Olha aqui para mim, meu querido, minha santa, amada de Deus. Talvez nesse exato momento você esteja sentindo uma sensação semelhante de abandono, de distância, de ausência, talvez alguns medo, talvez alguém esteja passando por um pavor aqui. Mas isso não tem nada a ver, essa questão é que você está vivendo o teste da fé. O Senhor está testando a sua fé para aprofundar a sua intimidade. Essa é a grande verdade. Muitas das vezes o Senhor está levando-nos a um grau novo de confiança nele. De confiança, de obediência, de amor, de adoração. Deus está nos levando a aprofundar amor, obediência, adoração, confiança. E é nesse momento que você está sendo testado, que a sua fé está sendo testada, que muitas das vezes você não sente a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes não sentir a presença de Deus não quer dizer que Ele esteja ausente. Isso aqui é algo muito lindo e muito forte. Muitas das vezes nós queremos construir a nossa fé baseado em sentimentos, em emoções, principalmente nós pentecostais. Eu digo nós, eu sou pentecostal, muitas das vezes isso. Mas na verdade, a nossa base tem que estar no campo da fé, da confiança. Às vezes o sentimento de ausência não tem nada a ver com Deus não estar presente. Deus estava presente. O Senhor enviou um anjo para falar com Gideão. E Gideão ainda assim estava sentindo Deus presente. Se Deus é comigo, por que todo esse mal sobrevém? A gente tem que ficar ligado
Porque muitas das vezes o nosso coração ele vai numa direção e a nossa fé vai na outra direção. Vamos lá, os escritores bíblicos, os patriarcas, por exemplo, a Bíblia fala de Abraão. Abraão, se ele vai pelo sentimento dele, ele não pegaria Isaac e iria a Moriá. Mas ele foi pela fé, eu vou até Moriá e Deus vai prover um cordeiro, o Senhor vai prover algo, um escape. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa fé vai na contramão dos nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia fala, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Muitas das vezes as nossas emoções e os nossos sentimentos está falando uma coisa, está pregoando uma peça. Tem pessoas que têm ansiedade, que sofrem de crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade pode fazer ele sentir que Deus não está presente. Pode fazer ele sentir que Deus está longe e está ausente. Mas é o coração e as emoções que está pregoando uma fé nele, uma peça nele, que está enganando ele. A questão que a gente, para andar com Deus, a gente precisa andar por fé, confiança. Entenda isso. Então vamos lá. Quando você lê Jó 37, você vai ver que Deus não fala nada com Jó. Parece que Jó está vivendo a ausência divina. Deus fica em silêncio com Jó. E Jó está falando. Aprenda uma coisa, o silêncio de Deus não quer dizer que ele está ausente. O silêncio de Deus quer dizer que ele está escutando. Vou repetir isso. O silêncio de Deus não quer dizer que ele está ausente. O silêncio de Deus muitas das vezes quer dizer que ele está escutando. Muitas das vezes Deus está escutando. Você está falando e Deus não está falando nada. Por quê? Porque ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que você está falando nesse momento de provação, de teste da fé, de emoções conturbadas. Deus está te ouvindo. Isso tem a ver com a sua profundidade espiritual. Deus está te ensinando lição espiritual. Quando começamos a ter fé, a nossa carga muitas das vezes ela pode parecer até pesada, mas pode ter certeza, você vai ganhar uma força e os seus joelhos não cederão. Por quê? Por causa da fé que está intacta. Por causa da fé que está latente, está pulsando. Então você pode sentir o peso da carga, mas os seus joelhos, as suas pernas não vai ceder. Você vai continuar caminhando. Por quê? Porque a sua fé está intacta, está firme, está inabalável. Isso é maturidade cristã. E como que acontece isso? Isso você conquista. Tem coisas na vida cristã que você conquista com o tempo. Você conquista na caminhada. Às vezes a gente quer medir a nossa vida pela vida das pessoas. E a gente tem que medir a nossa vida pela nossa própria vida. Quem eu era ontem, quem eu sou hoje. O que eu mudei de ontem para hoje. As minhas concepções, as minhas convicções. O meu grau de crescimento, de expansão, de mentalidade cristã, de ser humano, de coração humano, de coração que sente compaixão, que sofre com o outro. Ainda ontem eu estava conversando com um casal de manos e falando de pessoas que são insensíveis, de pessoas que não têm um coração aberto, amigo, um coração que ajuda, um coração companheiro. Nesses dias de crise, tanta gente que está precisando de ajuda, está precisando de alimento, um pão, um açúcar. Sabe o que é isso? Tanta gente precisando de ajuda, de estender de mão. E alguém começa a questionar. Questiona. Mas vai fazer isso como? Mas vai dar para quem? Mas vai levar para quem? Já falou com fulano? Já falou com Beltrano? Se libera? Então tem pessoas que podem fazer, mas não faz. Tem pessoas que Deus deu pão para comer e semente para plantar, mas ele come o pão e ele come a semente.
ele não planta na vida de ninguém, ele não abençoa ninguém, ele não estende a mão para ninguém. A Bíblia fala que a colheita não está somente em ter, receber, mas a colheita está em abrir a mão, em plantar. A Bíblia fala, Provérbios, capítulo 3, 9, diz para nós abençoarmos a obra do Senhor com o nosso celeiro, ou seja, com o que a gente tem. Isso aqui é muito forte. E ele fala assim, e você será bem-sucedido. Esta palavra aqui vem de uma palavra grega que significa eugou. Eugou. Sabe o que quer dizer isso? Significa, para ser bem-sucedido, você precisa ajudar alguém na caminhada. Ajudar alguém na caminhada. Tem pessoa que quer ser bem-sucedido, mas ele não ajuda ninguém na caminhada. Vai ficar difícil. Deus não vai aprovar as obras das tuas mãos. Essa é uma grande verdade. Então, o sucesso aqui, ser bem-sucedido pela palavra, está na maturidade e no crescimento cristão. No longo processo de aperfeiçoamento. O Senhor está aperfeiçoando Gideão. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está te aperfeiçoando nesta hora. O Senhor está aperfeiçoando a vida de milhares e de milhões nesta hora. No meio desta pandemia que ronda, que passa, que varre o mundo, Deus está amadurecendo, está aperfeiçoando, Deus está quebrando, Deus está tratando, Deus está trazendo pessoas para Ele, e outros Ele está levando a um tribunal sério, para que essas pessoas venham reconhecer a pessoa de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, Gideão ainda estava com a mentalidade pessimista. Olha aqui para mim, meu amigo, meu irmão. Se você ficar alimentando uma mentalidade pessimista, se prepare para viver dias de angústia, de tristeza profunda. Ei, conversa contigo mesmo, conversa com Deus. Fala para você mesmo palavras de vitória. Fale para a tua família palavras de vitória. Fale para a tua família palavras de amor. Fale para os teus filhos que ele nasceu para vencer, que ele nasceu, aleluia, para ser diferente, para fazer diferença. Diga para os teus filhos, para a tua família, que eles são abençoados. Você tem que ensinar, você tem que educar seus filhos dessa maneira. Fale para os seus filhos que eles nasceram para ser vitoriosos. Fale para a sua esposa que ela é uma benção. Fale para a sua esposa que você a ama. Fale para o seu marido que você a ama. Que você ama ele. Diga para ele que ele vai vencer. Diga para ele palavras de vitória. Esse dia não é momento de você alimentar uma mentalidade pessimista. Gideão está alimentando uma mentalidade pessimista. Se Deus é comigo, por que esse mal me sobrevém? O pessimista está sempre enxergando obstáculos. Às vezes ele está diante de uma oportunidade e ele vê esta oportunidade como um obstáculo. O otimista não. Ele vê o obstáculo como oportunidade de vitória, de oportunidade. Olha o que Deus fala. Levanta, rapaz, que agora você vai ter uma missão, você vai libertar Israel. Você vai mudar a história de um povo. Meu Deus do céu, meu irmão. A gente precisa pensar dessa forma. Se a gente tem uma mentalidade pessimista, na oportunidade a gente vai enxergar obstáculo. Mas se a gente tiver uma mentalidade de fé, no obstáculo a gente vai enxergar oportunidade. Essa é a grande questão de cada um de nós. Esse é um divisor de águas para a tua vida. Como você está enxergando as coisas agora, neste momento, nesta fase, nesse ciclo, nessa etapa? Eu devo te dizer uma coisa, as coisas no mundo estão mudando. O governo está mudando. A questão política no mundo está mudando. A maneira de liderar na área política no mundo está mudando. A questão de liderar na área empresarial está mudando. A questão de liderança no âmbito eclesiástico, ou seja, na igreja, na casa do Senhor, também está mudando. A grande questão
é que a gente precisa mudar também. As coisas estão mudando e a gente precisa mudar também. A gente precisa ter uma visão ampla da coisa. Se você não mudar, você fica para trás. Se você não mudar, você perde o que passa diante de ti. Se você não mudar, a oportunidade vai. Se você não mudar, você vai ver muita gente indo e você ficando. Por quê? Porque você não está atento à mudança que está havendo no mundo. Então você tem que mudar também a sua mentalidade. Então, pare de ser pessimista. Gideão teve uma oportunidade de ouro. Aprenda uma coisa. Deus investe tempo em quem investe tempo nele. Vou repetir isso. Deus investe tempo em quem investe tempo nele. Investe tempo em Deus. Investe tempo na obra de Deus. Investe tempo nas pessoas de Deus. Você precisa andar com pessoa que quer andar com Deus. Pessoas que querem mais de Deus, que têm fome de Deus, que têm sede de Deus. Quem são seus conselheiros? Quais são as vozes que você está ouvindo? Quem é que está te influenciando? Você precisa andar com quem anda com Deus, com quem tem fome de Deus. Outra grande questão é que Gideão estava desatento, que Deus estava trabalhando para o bem dele e para o bem do povo de Israel. Esteja atento a isso que eu vou te falar. Deus está trabalhando em prol da nação brasileira e está trabalhando em prol da igreja na nação brasileira, na nossa nação no Brasil. Veja só, meu irmão, qual foi a vez na história que nós tivemos um presidente da República que apregoou um jejum nacional? Qual foi a vez na história que nós tivemos um presidente na República que apregoou um jejum nacional? Um presidente que apoia em totalidade a igreja. Tu acha que isso é à toa? Tu acha que isso é em vão? A Bíblia fala dos reis que foram bem-sucedidos no seu governo. A Bíblia fala que os reis que serviram a Deus, que honraram a palavra, que honraram a Deus, foram bem-sucedidos. A Bíblia fala, e fizeram mal aos olhos do Senhor. Esses reis foram mal-sucedidos. Agora a Bíblia fala, e fez o que agradava ao coração do Senhor. Esse rei foi bem-sucedido. Há uma grande mudança para a nossa nação brasileira. Há uma grande transformação. Há um ciclo novo no que diz respeito à política, à questão financeira, à questão espiritual. Há novidades de Deus, como diz o hino, chegando aí para a nossa nação brasileira. Nós precisamos estar atentos. Então Deus está trabalhando para o bem do Brasil e para o bem da igreja. Deus investe tempo em quem investe tempo nele. Preste atenção nisso, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas portas parecem estar fechadas. Algumas portas Deus está destruindo, porque precisa destruir concepções erradas. Mas algumas portas serão abertas. Algumas portas serão abertas para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino seja propagado, para que o nome de Deus seja soprado e para que o reino venha invadir a cultura do reino, venha se espalhar e milhares e milhões venham ser salvos, venham ter um encontro com o dono do reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito forte. Precisamos estar atentos. Agora, Gideão, a Bíblia fala que Gideão passa por um momento de ausência, um momento de noite escura da história. Isso aqui é muito lindo. Gideão fala, eu sou o menor da minha casa. É um auto-julgamento. É uma autoconcepção errada. Um autorretrato errado. Talvez tenha alguém aqui que está tendo um autorretrato errado. Deus está te olhando como um homem de Deus e você não. Deus está te olhando como um pregador da palavra e você não. Deus está te olhando como um empresário e você não. Deus está te olhando como um pastor e você não. Como uma missionária e você não.
Deus está olhando você como uma guerreira, como um guerreiro, como um campeão, e você não. Precisa estar atento a isso. Gideão fala, eu sou o menor da minha casa. Você vai ler aí no versículo 15. Como eu vou livrar Israel? Eu sou o menor da minha casa. Gideão estava falando, não conta comigo. Eu? Impossível, não pode ser. Mas Deus coloca Gideão numa situação que mostra a ele que vai ser ele o libertador. Ele que vai derrubar o altar a Baal. Agora vê, Gideão sai e Deus começa a dar a ele as estratégias. Ele junta milhares, mais de 32 mil homens. Deus começa a falar para ele, ó, vai separando aí. Esses aqui bebeu água assim no rio, esses assim. Separa, vai separando, vai separando, vai separando. Ficou só 300. A minoria com Deus é maioria. Eu vou repetir. A minoria com Deus é maioria. Se Deus está com a minoria, é perigo para a maioria querer mexer com a minoria. Porque Deus está com eles. Então Deus estava com Gideão e com aquele grupo. Mas pastor, como é que eu faço? Você tem que perseverar. Deus está chamando você a perseverança. Deus está chamando você a ter esperança. Gideão precisou enxergar no sofrimento propósito. Será que você consegue enxergar no sofrimento propósito? Será que você consegue enxergar no sofrimento propósito? Enxergar que Deus está trabalhando? Enxergar que Deus está movendo? Será que você consegue enxergar que Deus está trabalhando no meio dessa pandemia, desse contra, aonde as coisas estão indo de mal a pior? Você enxergar que Deus está por trás do processo, que Deus está por trás de tudo isso que está acontecendo? Você consegue enxergar? Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com certas frases. Cuidado com certas frases. Você fala, nunca mais. Quem sabe é Deus. Na sensação de abandono, Deus está querendo que a gente abandone a nossa vontade pela vontade dele. Às vezes a gente está tão preso à nossa vontade que Deus tem que permitir um forte golpe para que venhamos soltar a nossa vontade e abraçar a vontade dele. A nossa vontade pode ser perigosa para a gente e ela pode ser até letal. A vontade de Deus não. Ela é boa, perfeita e agradável. Ela tem propósito. Ela trabalha para um senso comum. Tem coisas que Deus permite um estreitando e afinilando. Vai afinilando, vai se tornando estreito, 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 estreito. E na nossa mentalidade humana, a gente fala assim, a coisa está indo de mal a pior. Que nada! Deus está deixando a coisa estreitar de forma proposital para que as coisas entrem no eixo, entrem no lugar. Deus é um Deus de visão extraordinária. Oh, aleluia! Ele deixa às vezes as coisas ir de mal a pior, porque por trás do mal é pior, ele está colocando coisas no lugar. É forte. É tremendo isso. A gente não consegue ver isso, a não ser que o Espírito do Senhor nos revele. Você vai ler a Bíblia, as coisas no Império Babilônico estão indo de mal a pior. Os homens estão tramando, os homens estão arquitetando destruição, os homens estão tramando golpes, os homens estão tramando boicote, retaliações. Tudo isso os homens estão tramando contra Daniel. E Deus deixa eles tramar. Deus deixa eles agir para boicotar, para retalhar, para destruir. Todo este mal cooperou para afinilar as coisas para Daniel. Ele foi preso, foi jogado numa cova. Passou a noite diante de leões, segundo Flávio Josefo, 70 leões famintos. Tu sabe o que é isso? Deus permite isso, o negócio afinilou, foi ao fim. Aí de manhã o rei teve insônia. Na Bíblia existe 3 insônias maravilhosas. E uma delas é essa. Deus tira o sono do rei. O rei não faz festa, não bebe vinho. O rei fica clamando por Daniel. Às vezes a gente tem insônia por angústia, por tristeza. Outros insônia por medo.
Mas Daniel dormiu tranquilo e o rei teve insônia no palácio. Mas aquela insônia foi para ele falar com Deus. Às vezes Deus tira o teu sono, é para você falar com Deus mesmo. É para você conversar com Deus. Deus tira teu sono, muitas das vezes, é para você sair do seu quarto e passar a orar. Ou você se ajoelhar na beira da cama. Glória a Deus. Paz, irmã de Cineia. A gente tem que entender isso. Glória a Deus. Quando ele chega de manhã, Daniel está vivo e ele clama: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, tu vives, Daniel? Aí Daniel, possuído de uma humildade, possuído de um equilíbrio, possuído de um coração servil, ele podia falar: rei, tu me jogou aqui, mas aí meu Deus me deu livramento. Ele não fez isso não. Debaixo de autoridade, Daniel fala assim: tu vives, ó rei. Era uma linguagem real de submissão. Daniel, na hora, ele responde de forma submissa ao rei, dentro da cova. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. O rei manda tirar ele na hora e joga todos os algozes inimigos de Daniel. Às vezes Deus deixa a coisa se afinilar, se tornar pior, porque vai colocar as coisas no lugar. Deus às vezes permite as coisas ficar pior, porque vai tratar de algumas questões e de alguns corações, e a gente não está vendo. Às vezes tem mulheres que estão orando por maridos, por filhos, por parentes, e a oração dela, ela acha que a coisa está ficando pior, e ela fala: meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, como diz o ditado aí. Que nada! Deus está permitindo a coisa afinilar para colocar as coisas no lugar. Deus está permitindo a coisa, às vezes, ir de mal a pior, porque tem um extraordinário para acontecer. Tem um julgamento, tem um tratar, tem um agir, tem um avivamento. Então a gente precisa crer. Mas existem algumas pessoas que estão caindo em alguns erros espirituais. Qual é, pastor Leandro? Eu preciso terminar essa live. Primeiro, às vezes a gente acha que todo problema que a gente vai enfrentar, Deus vai falar para a gente rapidamente. Não. Tem questões que a gente vai enfrentar na vida e Deus não vai falar para a gente rapidamente como a gente vai sair daquilo. A gente tem que estar o quê? Com esperança. Caminhar com esperança. Segunda questão é que a gente acha que toda revés na nossa vida, tribulação, é fruto de falta de espiritualidade. Que nada, meu irmão. Vê se tu é crente até o tutano. Vê Jó. Jó era fiel, era íntegro, se desviava do mal, Satanás não podia com ele, ele passou tudo aquilo, perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu família, perdeu saúde. Então Deus estava com ele, e a prova que Deus estava com ele é que ele resistiu dias maus. É forte. Então, muitas das vezes você está enfrentando situações que não é falta de espiritualidade. É porque Deus está te provando mesmo, testando a tua fé. E outra, tem gente, o erro espiritual, tem gente que acha que porque conhece Bíblia, eu conheço Bíblia, eu conheço os ensinamentos bíblicos, eu nasci na igreja, meus pais são crentes, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, minha mãe é pastora, eu sou pastor, eu sou missionário. Aí ele acha que automaticamente ele não vai ser exposto a tribulações, a luta. Você está errado. Você vai ter que lutar, meu irmão. Você vai ter que se esforçar. Não quer dizer que você está vendo um mapa que você vai chegar no lugar que você tem objetivo. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu quero chegar nos Estados Unidos. Não quer dizer que eu olhei o mapa e eu já cheguei lá, não. Eu vou ter que me preparar para a viagem. Preparar a mala. Preparar questões para alimento. Pagar a passagem. Pegar o voo e ir para a América para chegar lá. Olha aí. Então é necessário preparo. É necessário deslocamento. É necessário a entrega. Então a gente precisa entender que não é porque a gente é crente, é espiritual, que Deus não vai expor a gente a batalhas, a lutas. Não, mas Ele também, Ele não é um Deus covarde, Ele vai nos dar armas. Ele vai nos dar armas da luz, Ele vai nos dar
graça, a graça que não resiste. Foi essa graça que ajudou Jó. Foi essa graça que ajudou Gideão. Ele deu potencialidade, ele deu força na fraqueza. Ele deu ânimo ao caído. Isso aqui é muito sério, muito forte. Então, o que precisamos? De esperança. Esperança está envolvido em uma coragem especial. Foi isso que o anjo falou para Gideão. Ser forte, rapaz, ser corajoso, ser valente. Faltou o anjo falar para ele, rapaz, larga de ser frouxo. Toma jeito, toma atento, vamos fazer alguma coisa, vamos para cima. Vamos libertar Israel, rapaz. Tu tá tendo a oportunidade de ser um libertador, de ser um líder. Tu tá tendo a liberdade agora, é a oportunidade de ser um campeão, de escrever o nome na história, de deixar um legado. É isso que Deus faz com a gente. Deus está dando oportunidade para muitos aqui de marcar algo na história, de deixar um legado, de escrever algo, de fazer algo forte, grande para Deus, seja de que maneira for, seja onde for que Deus te colocar. Você deve estar atento a isso. Isso aqui é muito forte. Então, Gideão entendeu o propósito. Aí ele começa a buscar Deus. Senhor, me dá sinais. A gente precisa buscar os sinais de Deus. E ele fala, ó, tem um velo aqui. Permite na noite ele ficar seco e todo o chão ficar molhado. Eu vou entender que tu está comigo. Ó, Senhor, faz todo o chão ficar seco e o velo molhado. Aí alguém do exército inimigo tem um sonho. E sonha que Israel tinha eles como pão. E eles eram tragados. Aí alguém do exército de Israel ouve. E aí a notícia chega dessa revelação, os sinais. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te dará sinais. Ele é contigo, mas ele te dará sinais do que ele vai fazer. Ele te dará sinais do propósito. Ele te dará sinais da missão. Ele te dará sinais do plano, do objetivo, da obra, da grandeza. Ele te dará sinais, entenda isso. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Caminhada de fé, esperança em meio ao sofrimento. O grande teólogo da esperança, Humberto Huttmann, ele diz que o sofrimento e a esperança caminham lado a lado. E é uma grande verdade. Então a Bíblia fala que Gideão persistiu. E ele foi com os 300 contra os medianitas. Persistência. O que é persistência, meu irmão? Persistência é como uma garrafa de vinho. Vou usar esse exemplo, porque isso está no dicionário. Aquela garrafa consegue guardar o sabor e consegue guardar o aroma. O que é isso aí? É o que é essencial. Guarda a essência. Persistência é guardar a essência. Gideão, quando estava persistindo e ele foi, é porque estava guardando a essência de Deus nele. Paulo explica isso na carta aos Coríntios, capítulo 4, 7. Vós sois vaso de barro, com ouro dentro. Ou seja, tem algo de grande valor de Deus dentro de você. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem mais de Deus dentro de você do que você sabe. Tem mais de Deus dentro de você do que você sabe. Deus tem depositado muito dentro de você, mas você sabe pouco do que Ele depositou. Você precisa despertar o dom que é em ti. Você precisa despertar a potencialidade. Você precisa despertar as capacidades, as virtudes. Esteja atento a isso. Você precisa despertar. Então você precisa perseverar. Na noite escura da alma, persevera. Na noite escura da alma, vá para cima. Na noite escura da alma, busque a Deus. Às vezes você está passando por algo e Deus está querendo fazer você ver coisa como você nunca viu antes. Deus está querendo fazer você viver questões que você nunca viveu antes. Deus está querendo fazer você experimentar algo da parte dele que você nunca jamais experimentou. Então esteja atento a isso. O Senhor é conosco. É dimensão, é experiências.
Conhecer a Deus em uma nova dimensão. Foi isso que Gideão conheceu. Agora Gideão vai contra os medianitas. Alguns com tocha nas mãos. E eles vão à noite, tocha nas mãos. 300 homens sob uma liderança de Gideão. Tochas, vaso na mão e trombeta. Gideão dá ordem, toque trombeta, quebre vaso. Meu Deus. Troque trombeta, quebre vaso e movimente as tochas. Os medianitas ficaram perturbados com aquilo. E eles pensaram que fossem espíritos maus. Deus dá um golpe neles para dar vitória a Israel, para libertar Israel. E eles, naquele exato momento, se desesperam. Auto se destrói e fogem. Deus tem estratégias. Deus tem maneiras extraordinárias de trabalhar. Não subestime como Deus age. Não duvide da ação poderosa da mão de Deus. Isso aqui é muito forte. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos profetas. Isso é intimidade. Deus tem intimidade com os humildes. Os humildes são primeiro a ouvir a voz de Deus. O coração humilde, Deus fala com ele. Então, Gideão começou a entender que Deus estava falando e ele teve grande vitória. E voltou para Israel trazendo consigo os despojos, os bens da guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, dessa tribulação, dessa luta, você não vai sair de mão vazia. Deus tem algumas coisas para entregar para você. Deus tem alguns dons, Deus tem algumas dádivas, Deus tem alguns presentes, Deus tem potencialidade. Oh, aleluia! Deus tem provisão para entregar, despojo, riqueza, bens da guerra, provisão, provisão. Às vezes você esteja aí pensando, meu Deus, Deus está ausente, eu estou passando por uma noite escura da alma, pastor Leandro, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse que eu estou passando uma noite escura da alma. Israel passou por muitas noites escuras, mas de todas eles venceram. E Deus sempre levantou um homem ou uma mulher de Deus para liderar o seu povo e para que eles vencessem com galhardia. Deixa eu te dizer uma coisa, você é líder das suas emoções, dos seus sentimentos. Você é líder de si mesmo junto ao Espírito do Senhor. E você lidera na sua casa muitas das vezes. Ouça isso. Deus te levanta hoje com autoridade, com graça. Mas você precisa buscar o Senhor. Gideão foi buscar o Senhor. Quebrou os altares de Baal, seja aquilo que não presta, aquilo que não vale nada. E levantou o altar ao Senhor. Busca. Eu vou te dizer algo muito forte que certa feita o Espírito trouxe ao meu coração. No campo da intimidade a gente precisa orar, buscar o Senhor, conversar com Deus. E eu descobri uma coisa, não existe doutores em oração, existe servos. Eu vou repetir, não existe doutores em oração, existe servos. Não existe ninguém no planeta que é formado em doutorado em oração. Porque em oração a gente tem que chegar como servos. Com o coração aberto, com o coração submisso. Com o coração disposto a ouvir o Senhor. Então, para amadurecer a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade com Deus, Ele vai nos levar a períodos, muitas das vezes, de separação. Por quê? Porque a nossa amizade, ela também é testada quando a gente se separa do amigo, quando a gente se afasta do amigo. Se ela é verdadeira, se ela é sólida, se ela é firme, se ela é madura. A amizade vem de uma palavra do latim, significa concome, significa comer pão junto. Concam, significa também aquele que caminha junto. Ou seja, seus amigos, você vão se tornar maduros, sólidos, caminhando junto.
comendo o pão junto, seja o pão da alegria ou o pão da dor. Então, assim também é com Deus. O pão que tu come junto com Ele, caminha com Ele. Os discípulos tiveram dificuldade nisso. Quando Jesus foi para o Getsemane, eles foram dormir. Não aguentaram a pressão. Quando Jesus foi para o Getsemane, que vieram contra ele, os discípulos fugiram. O quanto você é capaz de andar junto com Jesus? Quanto você é capaz de seguir Ele? Discipulado é pisar nas pegadas do Mestre. Isso é discipulado. O quanto você é capaz de pisar nas pegadas do Mestre, andar junto com Jesus? Jesus fez uma oração e ele fala: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a sua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Isso é andar junto com Deus. Pedir ao Senhor que mude. Mas se Ele não mudar, continuar seguindo a Ele, andando com Ele, sendo fiel a Ele. Se possível for, passa. Mas se possível não for, seja feita a tua vontade. Eu te sigo. Eu caminho contigo. Eu sigo a tua vontade. Isso aqui é muito forte. Então esteja atento a isso. Talvez você está sentindo Deus distante, Ele está contigo. Talvez você esteja vivendo uma noite escura da alma, mas Deus está contigo. Talvez você não esteja sentindo a presença e você esteja tendo um sentimento de ausência de Deus, mas Ele está contigo, Ele está presente. Busca Ele. Eu costumo dizer que Deus é como um sol. O sol mostra a cara e depois se esconde atrás da nuvem. Deus é assim. Às vezes Ele mostra a cara, às vezes Ele se esconde. Às vezes Ele mostra a cara, às vezes Ele se esconde. Por que isso, pastor Leandro? Porque quando Ele mostra a cara, Ele está estendendo a mão de favor a você. Mas quando Ele se esconde, Ele está mostrando para você o quanto você é capaz de lutar por Ele. Quando Ele se esconde, Ele está mostrando para você o quanto você é capaz de lutar por Ele. Ouça isso. Lute por Ele. Gideão foi um vencedor. Deus marcou ele para marcar a história de Israel. Deus hoje te levanta. Deus hoje te dá capacidade. Deus hoje te dá unção nova. Deus hoje te dá virtude nova para você se levantar pelo Senhor. Eu vou te abençoar agora, eu vou orar por você. Deus é contigo. Eu vou falar de novo. Deus é contigo. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está falando bem claro. Aquietai-vos, eu sou o Senhor da guerra. Eu quero orar por você agora. Nós vamos orar. Eu vou abençoar a sua vida. Mas antes de eu orar por você, eu quero perguntar: há alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Jesus hoje? Voltar para Jesus. Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso fazer uma aliança com Deus hoje. Eu quero que você escreva seu nome aqui embaixo. Escreva seu nome aí se você está voltando para Jesus. Apóstolo Francis, um abraço, meu amigo. Glória a Deus. Vanessinha, um abraço. Vamos lá. Eu creio que há alguém aqui que precisa voltar para Jesus hoje. Eu quero que os demais fiquem em oração. Esses dias são dias de colheita, mas são dias de batalha espiritual. Eu creio que há alguém aqui que está ouvindo essa live junto com um amigo, com um irmão, com um parente. Talvez alguém está no trabalho, na empresa, no hospital. Talvez alguém esteja na rua e você precisa voltar para Jesus hoje, fazer uma aliança com Jesus hoje. O Senhor está te chamando. Até então Ele te deu tempo. Pastor Ulisses, um grande abraço, meu amigo. Mas o Senhor hoje está te chamando. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou te dar um minuto só e eu vou orar pela família aqui. Orar pelos casamentos. Orar pelos pais, pelos filhos. Você tem 30 segundos agora para se aliançar com Jesus. Várias lives aqui que foram feitas. Vidas voltaram para Jesus. Lá no Instagram, outro dia que eu fiz com a missionária Natália Belo. Daqui a pouco eu estou indo para lá. Vai estar eu, pastor Rafael Belo, Natália Belo, dentre outros pastores e missionários já estão lá me esperando. Mas eu estou aqui contigo, clamando pela tua vida agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se porventura tiver alguém, volte para Jesus agora. Algumas pessoas que voltaram para Jesus
e mantenham contato comigo. Eu tenho falado com essas pessoas. Esses dias, muitas pessoas têm voltado para Cristo nas lives, e eu tenho falado com várias pessoas que voltaram para Jesus. Quase que diariamente eu estou falando com elas, fazendo um discipulado à distância. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida agora. Tem alguém aqui que está voltando para Jesus? Escreva seu nome aqui. Glória a Deus. Escreva seu nome aqui. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora pelos casais, pelas famílias, operando Deus quem impedirá. Vamos repreender o mal, essa batalha espiritual. Hoje mesmo eu fui uma casa, uma família. Não estou saindo de casa, raramente eu saio de casa. Mas hoje eu saí de casa. Fui orar uma família completamente debaixo de ataques demoníacos, opressões diabólicas, manifestação maligna, espírito de enfermidade. Fui olhar para aquela mulher, aquela senhora, e ela sentia dores, sentia calor, um frio terrível. O calor que está hoje, ela estava sentindo um mega frio, com casaco. Quando eu cheguei lá, ela estava oprimida, ela andava pela casa, completamente perturbada, parecia enlouquecida, andando para um lado e para o outro. Mas quando o Espírito do Senhor me deu ordem, eu comecei a repreender, os demônios começaram a manifestar e sair. As legiões foram embora, ela falou, estou sentindo calor, e começou a tirar a roupa, ou melhor, tirar o casaco. Falou, agora eu estou bem, pastor, estou bem. E ela começou a conversar, antes ela não lembrava nem quem era o marido, nem quem era o filho. Agora ela estava lembrando, daqui é meu filho fulano, daqui é meu esposo fulano. E ela começou a falar bem, com a mente curada, liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, a terra está em crise, mas o céu não está em crise. Vou repetir, a terra está em crise, mas o céu não está em crise. Deixa eu te dizer outra coisa, há muitas pessoas enfermas, é uma grande batalha, mas Deus ainda continua operando milagre. Os milagres de Deus não estão retidos. Os milagres de Deus não estão impedidos de acontecer. Vamos orar agora. Vamos clamar agora pelas famílias. Vamos clamar agora pelos casais. Que haja paz, que haja alegria, que haja libertação, que haja transformação. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, ó Deus, eu clamo pelas famílias, eu clamo pelos pais, pelos filhos, eu clamo pelos irmãos que estão longe, em outro estado, em Minas, São Paulo. Eu clamo por vidas que estão fora da nação agora, que estão ouvindo esta palavra. Eu clamo por cada homem, por cada mulher de Deus agora. Ó Senhor, esses dias são dias de colheita, aonde vidas vão se render aos pés do Senhor, aonde vidas vão se dobrar ao Senhor. Esses dias é dia de edificação, dias de renovação, dia de restituição, dias de aliançar-se com o Senhor, dias, ó Pai querido, de renovação de força, de renovação de alegria, dia de renovação, ó Pai, na aliança conjugal. Ó Deus, dia de colocar as coisas no lugar, de se alinhar ao Senhor, de se posicionar. Então eu entrego cada vida agora. Eu entrego cada lar, cada ministro, cada pastor, pastora, cada missionário, missionária. Eu entrego cada obreiro agora, seja evangelista, diácono, presbíteros. Ó Pai, auxiliar de trabalho, eu entrego agora nas tuas mãos. Ó Deus, dá graça, dá força a cada homem, ó Pai e mulher de Deus. Cada um que está aqui nessa live agora, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha curar. Tem vidas aqui que estão sentindo sintomas de coronavírus, ó Pai. Venha curar, venha tocar nas células, no sangue, agora. E venha expulsar este mal, essas dores, essa enfermidade. Agora eu te repreendo, as enfermidades. Assim como aquela mulher que eu orei, só sentia dores terríveis. E ela se contorcia no sofá. E na oração ela foi curada, Pai querido, no mesmo momento. Eu oro para que vidas sejam curadas agora. Que as dores sumam. Que as dores, ó Pai querido, seja cardíaca, seja emocionais, ó Pai, sentimentais, dores na alma, síndromes, pânico, pavores, opressões, desapareçam agora.
espírito de morte, desapareça agora, no nome de Jesus. Eu clamo agora, Senhor, que o Senhor venha levantar homens e mulheres com autoridade, com unção, com a graça, para falar da Tua palavra, para louvar, para testemunhar. Ó Pai, homens e mulheres que são músicos, ó Pai, que ao cantar, para que ao tocar o instrumento, ó Pai, vidas estejam libertas, saradas. Ó Deus, eu venho te pedir agora, Senhor, que o Senhor entre neste casamento, renove este casamento, que haja alegria, que haja diálogo, que haja compreensão, que haja perdão, que haja aconchego, carinho, cuidado. Ó Deus, eu venho te pedir pelos pais e pelos filhos, que o coração dos pais se volte aos filhos, que o coração dos filhos se dobre e respeitem os pais. Ó Deus, eu venho te pedir agora pelas famílias, age com provisão. O Senhor levou Elias, aquela mulher, e Elias orou. Ó Pai, o azeite e a farinha da panela multiplicou. Ó Deus, que haja milagre de multiplicação nas famílias, que haja milagre de provisão. O Senhor enviou o corvo provendo alimento, carne, ó Pai, para o profeta, traga provisão. Jesus, uma certa feita, foi para o deserto. Ó Deus, e no deserto, ó Pai querido, que ele fora para descansar e para se alimentar, a multidão foi atrás. Mas a multidão estava faminta no final do sermão. E ele falou, alguém aí alguma coisa? E o menino trouxe os pães e os peixinhos. E o mestre deu graça e repartiu para mais de 8.000 pessoas. Milagre de provisão. Traga provisão agora às famílias. Traga provisão aos lares. Ó Deus, traga provisão, ó Pai querido, para que vidas venham resolver, ó Pai, questões financeiras, questões familiares agora. Entra com provisões. Libera das comportas do céu provisão. Libera milagre das comportas do céu, Senhor. Tudo que está represado, libera sobre o teu povo a benção. Ó Deus, eu abençoo os teus filhos e filhas agora. Eu abençoo cada membro desta família com toda sorte de bênção. E também bênçãos espirituais. Eu abençoo cada vida, cada ministério. Traga de volta o que foi. Traga de volta, Pai, aquilo que se perdeu. Traga de volta o que deixou o cônjuge, deixou a família. Ó Deus, quebra as forças da bruxaria, da macumbaria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Jesus está curando vidas aqui agora. Jesus está restaurando vidas aqui agora. Eu sinto a unção sendo liberada. Obacachore mahashi kawa terrácia obiknohou minifoxawa je mahaya. Deus está trazendo renovo aos que estão cansados, fadigados e desanimados agora. O Espírito de Deus é soprado sobre você, o Espírito de conselho, de sabedoria. O Espírito do Senhor te toca nesta noite, delegando força e autoridade para que você venha vencer. Oh, o exército inimigo foge. Em nome de Jesus Cristo, as cadeias são libertas, são liberadas, são quebrados cadeados, e há liberdade para você avançar e viver em paz e em alegria. O Senhor resgata agora os valores e os princípios do reino, a sua vida e a sua família. Que haja salvação, que haja libertação, que haja um novo tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça as bênçãos resplandecer sobre ti. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida em totalidade. Shalom.